Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que me assistem, né? Nós estamos aí vendo as barragens se rompendo e, segundo informações, haverá outra barragem também para se romper, né? E nós estamos podendo ver aí que a natureza está mostrando como é o agir de Deus. A Bíblia vai nos falar que os sinais seguirão aqueles que crer. E muitas das vezes é necessário acontecer um desastre como este para nós acordarmos e saber que o único caminho e solução é Jesus. Por mais que a gente anda falho, errante, pecando, devemos reconhecer que neste momento apenas o livramento e a misericórdia do Senhor que pode nos livrar de coisas piores. Porque sabemos que podemos perder família, podemos perder nossa casa, podemos perder os nossos bens, mas infelizmente, né, nos últimos tempos, nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, um tempo onde as pessoas estão visando, né, bens materiais, estão visando dinheiro, confiando no dinheiro, confiando nas riquezas, confiando no seu próprio eu, né? Estão esquecendo de Deus, estão negando a fé e não reconhece que é dependente do Senhor. Não reconhece que é dependente de ajuda, é dependente de pessoas e muitas das vezes nos sentimos tão cheios do nosso eu que por sermos egocêntricos, né, nós perdemos a visão. Eu estava aqui meditando, né, estava falando no grupo sobre essas enchentes, essas barragens que estão vindo por aí afora, já veio uma, vai vir outra, né? São para alertar, Deus está alertando. A Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que crer. Então Deus me trouxe aqui em Jeremias 18, né? Jeremias 18 é a palavra que o Senhor nos deu nesta noite, né? Meditando em todos esses acontecimentos, Deus me fez lembrar, né, dessa passagem onde diz, olha só, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jesus deixa bem claro que nós estamos nas mãos dele. Que você pode fazer o que você quiser, pode fazer mansão, pode fazer iate, pode construir subterrâneo. A Bíblia nos diz que Jeremias teve que descer à casa do oleiro, né, para ver como o oleiro fazia o vaso sobre as rodas. E quando o vaso se quebrava ou se rachava, ali o oleiro teve que desfazer o vaso e tornar a fazer de novo como parecia bem aos seus olhos. E aqui Deus vem comparar as nossas vidas como este vaso de oleiro. Por quê? Porque o Senhor pode fazer de nós o que ele bem entender. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, e se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação ou de um reino para edificar,
e para plantar, se o fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Igreja, olha só o que a palavra do Senhor está nos falando. Jesus vem nos alertando há tempos sobre a vinda do Senhor. Jesus está alertando que a volta do Senhor está segundos da nossa vida. Jesus está para buscar a igreja no abrir e fechar de olhos no momento em que você não espera. Jesus vai vir como se um ladrão viesse a roubar a tua casa no momento que você não espera. Igreja, é momento de nós nos alertarmos e arrancar as escamas dos nossos olhos, porque ultimamente os bens materiais, o dinheiro, a ganância, a avareza tem cegado o povo de Deus, tem cegado a humanidade, entendeu? E o que o Senhor falou aqui? Deus está nos falando que é para que nós tenhamos que alertar uns aos outros sobre a vinda do Senhor, porque o Senhor fala o quê? Se a tal nação que eu falar para poder se converter e não se converter da sua maldade, ele se arrependerá do bem que ele falou de fazer. Porque no momento em que o Senhor falar que ele vai falar contra um reino, contra uma nação, para derrubar e destruir, é o que está acontecendo aí. O que está acontecendo com a natureza? Barragens sendo destruídas. Por quê? Porque Deus já vem avisando sobre a vinda dele para o povo se preparar, e o povo só pensa em carro novo, casa nova, luxos, e não dão importância aos necessitados. Não está dando importância se o seu irmão e se a sua irmã está passando fome, se está passando necessidade de se vestir, de se calçar. Não está dando importância para isso. Pessoas estão massageando o próprio ego só porque tem uma casa boa, um carro bom. E o que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó? No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, quando a Bíblia fala contra uma nação, contra o reino, não significa contra um país apenas, contra um estado apenas. Quando o Senhor fala que ele vai falar, no momento que ele falar contra uma nação, ele pode estar falando da minha vida, da sua vida, entendeu? Para você se consertar diante do Senhor, para ele não vir destruir, acabar com tudo, entendeu? E a Bíblia fala mais embaixo: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependeria do mal que pensava em fazer. Ou seja, se eu ou se você se converter dos seus maus caminhos, né? E se consertar a tua vida na presença do Senhor, o Senhor também se arrependerá do mal que ele pensava fazer. E porque todo este mal está acontecendo no momento presente das nossas vidas. Pessoas morrendo, animais morrendo, casas sendo destruídas, carros sendo levados pelos rios, pela cachoeira, pelos rios, pela a barragem. Por que está acontecendo? Porque o povo de Deus não está dando mais ouvidos à voz do Senhor. Está deixando o Senhor de lado, está deixando Deus falar sozinho. Esqueceu que quando se trata de Deus, se trata de referência. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, reverenciar o nome santo do Senhor. Estamos esquecendo, estamos negando a fé, estamos negando o Cristo, estamos negando a existência do Senhor nas nossas vidas e só buscamos a face dele quando acontece uma desgraça dessa. Infelizmente, quando nós buscamos ao Senhor, entendeu? Como a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai ao Senhor enquanto está perto. Mas o povo só deixa para buscar a Deus no momento como esse em que todo mundo está vivenciando comentários para cima e para baixo, em todos os lugares longe aí por Minas Gerais, estão vivendo um desastre, a família estão vivendo desesperada, não sabe o que faz, não sabe aonde dorme, não sabe aonde come. Precisa disso, igreja?
que precisava Deus mostrar a força do seu poder para que as pessoas viessem a passar por necessidade. E vocês acham que depois desse desastre as pessoas vão se converter, vão aceitar Jesus? Sabendo que o mundo jaz no maligno? Deus deixou dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. E muitos estão preferindo as portas largas deste mundo por causa dos prestígios, dos privilégios, de nomeações, de cargos. E não está dando a mínima para as dificuldades que estão por vir. Não está dando a mínima para tudo que vai acontecer, para as tecnologias que vai acontecer, ciências cada vez aumentando, tecnologia aumentando, internet aumentando, tudo é se evoluindo e ninguém segue os sinais de Jesus. Jesus vem falando e está falando sozinho agora. Parece que a palavra de Deus não existe mais. Sentimos preguiças de ler a Bíblia, sentimos preguiças de estar lendo a palavra, buscando o alimento de Deus, porque o alimento do Senhor é o que nos fortalece. Então vai esse alerta para vocês, porque a Bíblia nos diz, ó, no momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, e se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que eu iria fazer. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Porém eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Então, igreja, olha só o que Deus está falando. No versículo 15 está dizendo, contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas e não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e perpétuo assombro. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a sua cabeça. Viu como é que a palavra de Deus fala? É a palavra do Senhor, Jeremias 18. Ler todo o texto para você entender. Então, igreja, a palavra do Senhor, quando o Senhor manda para a terra, manda para a tua vida e profetiza, ela não volta para Deus vazia, antes se comprar naquilo que foi mandado fazer. Converta-se, se arrependa-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto está perto. Olha os grandes desastres que estão acontecendo. Olha os grandes desastres que vai acontecer na minha vida e na sua vida se você não se converter, se você não se arrepender dos seus maus caminhos. Porque hoje em dia, muitos cristãos estão combatendo e debatendo dentro da palavra do Senhor uns com os outros, julgando-se uns aos outros, sendo superiores. Mas naquele último dia o Senhor vai ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Está no momento, nós estamos passando por grandes tribulações e a maior tribulação ainda está por vir. E eu quero perguntar a vocês se vocês estão preparados para aquilo que vai surgir na terra. Se vocês estão preparados espiritualmente, sentimentalmente e emocionalmente para enfrentar a grande tribulação, frente a frente com o anticristo. Então, se você não buscar a Deus hoje, a presença do Senhor hoje, eu falo por mim e falo por você, aqueles que são desviados da presença do Senhor, aqueles que precisam consertar a tua vida com o Senhor, precisa se arrepender daquilo que você fez. Então, que Deus possa abençoar nossas vidas e que possamos tomar posições diante do Senhor. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e compartilhe se for necessário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.